julgados de outros tribunais estaduais, mas o que importa reter para dirimir a controvérsia é que um dano, melhor dizendo, que uma situação desta natureza, em que o dano é visivelmente ínfimo, o desconto é visivelmente ínfimo, ele não é suscetível de gerar um dano moral in re ipsa, de maneira que eu mantenho o meu entendimento e voto pelo desprovimento do apelo da senhora Francisca das Chagas Matos da Silva, que apenas objetivava a majoração do dano moral, que foi fixado na instância originária, parece que em R$ 2.000, e dou provimento ao apelo do banco. Para excluir a derração do dano moral. Para excluir e julgar improcedente, em parte, a pretensão, ressalvada apenas a restituição do valor de R$ 16,20. É o voto. Senhor presidente, eu não vejo como essas duas decisões citadas pelo meu pré-claro e como colega e amigo se encaixaria neste caso concreto. Certo. Obrigado. Bador Carlos Augusto, como vota, Vossa Excelência? Eu lembro desse fato, eu lembro. Senhor presidente, vendo aqui a petição do advogado com relação à advocacia predatória, as folhas 3, inicialmente ele diz que a parte autora é uma aposentada, né? À época, né? Recebe R$ 944. 954, ela recebe como, né? Não, ele falou à época, isso aqui ele está narrando que a ação é 2019, aliás. E ele fala que ele vem narrando nos fatos. Aí o que eu quero atentar, senhor presidente e demais membros, ele pega aqui, ele narra que a requerente, veja bem, vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício por parte do requerido, sem nunca ter consentido, aliás, na realização desse empréstimo. Inicialmente, fala no plural, depois no singular. Eu explico já onde é que eu quero chegar. Aí ele fala que já foram deduzidos de maneira indevida em seu benefício uma parcela de R$ 16,20. R$ 16,20. O número do contrato em questão é o número tal. Aí ele menciona aqui o número. 2017. E as folhas 13, ele não traz o débito. Ele traz posteriormente as folhas 13, ele traz apenas situação excluído, né, 16,20. Ele não trouxe a data da inserção do débito, e sim da exclusão desse débito. Né? O que eu quero mostrar é que se trata realmente de uma advocacia predatória. Né? Realmente, aproveita, Vossa Excelência, pelo que eu li aqui, inicialmente ele tenta induzir o judiciário a erro. Né? Está fazendo vários empréstimos, na realidade foi tão somente uma parcela, né, que foi descontada e depois excluída. Né? A má-fé que eu entendo de narrar, porque nós temos que ter, o advogado tem que ter boa-fé. Né? Assim exige. Né? A expor em juízo aquilo que vai postular e tem que ter boa-fé. Né? A boa-fé objetiva, né, dele de mostrar a documentação do seu cliente. Esse é apenas um tema para reflexão. Mas vejamos o seguinte. Eu entendo que foi um mero aborrecimento. Eu entendo como um mero aborrecimento esse depósito, esse débito indevido aí de R$ 16,20. Justamente na linha do que nós julgamos anteriormente com o desembargador Zé Ricardo. Né? Não lembro qual foi o mês, Excelência, podia... Foi, né? Eu até lembro bastante, né? Então, Excelência, inclusive até pelo princípio da bagatela. Né? O valor, eu vejo como pedindo data máxima venha ao eminente relator. Né? Eu não vejo como esse fato ocorreu em 2017.
E que dano é esse que ele demorou 2 anos? Tudo bem que ele estava dentro do prazo de ação, né? Mas quase ou mais de 2 anos para interpor a ação. Eu creio, quando a vida vem, que se trata realmente da predatória, né? O sujeito vai atrás, sai ali a linha do Caxias, a gente chamava na época o laçador, né? Lembra, né? É um termo que dizia. Então, né? Ainda hoje eu utilizo. Com a devida vênia, pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência, né? É como voto. Pronto, nós estamos julgando, não é o advogado. Estamos julgando é o direito da parte. Estamos julgando é o direito da parte. Eu sei, o princípio da... O debate é jurídico. E isso aí, para vulnerável, não existe esse princípio jamais. Entendeu? E a fraude, nós estamos admitindo que houve a fraude. Obrigado, senhor presidente. Nada. Comissão de Festa de Bador Nailde? Pois não, senhor presidente. Realmente, eu tive a oportunidade de me deparar com esse assunto, inclusive porque também recebi processos versando sobre essa mesma matéria e achei interessante a possibilidade desse novo julgamento, já de acordo aqui com o artigo 942, e que preparei algo aqui que eu quero fazer a leitura para a nossa contribuição aqui de chegarmos a um entendimento. Cuida-se de apelações interpostas, de um lado, pelo Bradesco e do outro, pela dona Francisca das Chagas Matos da Silva, ambos em contrariedade à decisão do juiz lá com marca de cedro, o qual condenou a parte requerida, o Bradesco, ao ressarcimento simples dos valores debitados a título de empréstimo consignado no valor de R$ 16,20, em razão do contrato 80.83.08.920, com juros simples de 1% ao mês e com correção monetária pelo INPC, contados a partir de cada desconto, e ainda determinou a condenação pela indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000, em favor da parte requerente, com correção monetária pelo INPC a partir da presente data, súmula 362 do STJ, e coincidência de juros simples de 1% ao mês a partir do primeiro desconto, súmula número 54 do STJ. Em razão da apresentação do voto do eminente relator, desembargador Emanuel Leite, através de votação provisória em sessão da primeira Câmara de Direito Privado, no dia 15 de março deste ano, o processo teve seu julgamento iniciado. Contudo, foi retirado de mesa para melhor definição. Em sessão do dia 22 de março, o excelentíssimo desembargador Emanuel anunciou o julgamento do presente processo, colocando em mesa e dando continuidade ao julgamento, ratificou parcialmente o voto anteriormente apresentado, negando o provimento ao recurso do banco e modificando apenas o quanto indenizatório por dano moral à parte autora, fixando o valor de R$ 500, dando assim parcial provimento ao seu apelo. Na sequência, os desembargadores Mauro e Vidal Patrocínio mantiveram a divergência aberta anteriormente, entendendo como indevida indenização por dano moral à autora, votando pelo desprovimento de seu recurso e pelo provimento do apelo do banco. Diante do resultado não unânime, o julgamento foi suspenso para ingresso de novos julgadores e reaberto o prazo para requerimento de sustentação oral, nos termos do artigo 942 do CPC, sendo adiado para a sessão de hoje, 29 de março do ano em curso. Então, nesse momento, passo a me manifestar sobre a demanda e a controvérsia que gira em torno de seu julgamento. Digo eu, a questão em debate não se mostra inédita nos julgamentos desse órgão jurisdicional, bem como na nossa Corte de Justiça cearense. Contratos bancários firmados através de prestações consignadas em salários ou em benefícios previdenciários são extremamente comuns, havendo farta jurisprudência sobre tais casos. Deve-se partir da premissa indicada em sentença e confirmada pelos eminentes pares nesta segunda instância, que o Banco Bradesco S.A. não apresentou quaisquer provas
para confirmar o estabelecimento do liame contratual firmado com a senhora Francisca das Chagas Matos da Silva, autora da demanda. Assim, resta caracterizado como emblemático de evento fortuito interno e estabelecida a responsabilidade da instituição financeira. Digo eu, é disso que as Cortes Superiores, em especial o STJ, possui assentado entendimento firmado em série de recursos repetitivos, através do tema número 466, em que cita verbos. Tema de número 466, de recursos repetitivos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. RESP 1197-929, Paraná, e RESP 1199-782, também do Paraná, relator ministro Luiz Felipe Salomão. Conhecido aqui de todos nós, né? Hã? O tema de número 466. Esse entendimento foi posteriormente sumulado, se não vejamos, a súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, torna-se despiciente a análise da culpa nas relações estabelecidas entre consumidores e instituições bancárias, considerando-se, no caso em apreço, o contexto probatório a evidenciar a ocorrência de evento fortuito interno, de modo a acarretar dano ao cliente. Reitere-se que, em se tratando de responsabilidade objetiva, ante a relação de consumo estabelecida, esta independe da existência de culpa, também nos termos do artigo 12 do CDC. Entretanto, a controvérsia, em primeiro plano, não gira em torno da responsabilidade do banco, pois demasiadamente configurada pelos elementos probatórios e pelo teor dos debates apresentados pelos eminentes pares. No caso em apreço, a demanda reside sobre se o gravame imposto à senhora Francisca das Chagas Matos da Silva, aposentada e que reside na zona rural do município de Cedro, interior do estado, conforme comprovam documentos acostados aos autos, teria ultrapassado ou não o liame do mero aborrecimento e, se caso, teria-lhe infligido repercussão suficiente a ensejar a condenação remuneratória no âmbito moral. Em minucioso exame aos julgados da colenda primeira Câmara de Direito Privado, pude averiguar que o desembargador Patrocínio possui diversos julgados, nos quais compreende que quando subsistir cobrança de quantia ínfima à parte reclamante, sem ocorrer, contudo, comprometimento da renda do consumidor, ou ainda quando não ocorrer notícia de realização de cobranças indevidas, de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de outra situação vexatória, configura-se mero aborrecimento e, via de consequência, afastaria-se a condenação pelos danos morais indenizáveis no caso em concreto. Colaciono aqui alguns números de processos julgados em que o eminente desembargador expressa tal consignação sobre o tema, que não convém, nesse momento, fazer a leitura. Entretanto, e com o devido respeito à cognição diversa, as demais câmaras de direito privado desta Corte de Justiça perfilham, em sua totalidade, julgados em que compreendem haver plausibilidade de condenação por dano moral, em decorrência da responsabilidade objetiva decorrente da relação estabelecida entre o banco e a parte reclamante, em face de cobranças indevidas. Em outras palavras, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará se orienta pela concessão do dano moral quando minimamente demonstrado dano vertente de contratos bancários e comprovada a fraude sobre o cliente, ou ainda a existência de delito praticado por terceiros no âmbito das operações bancárias,
decorrência literal do tema número 466 de recursos repetitivos e da súmula de número 479 do STJ. Estou já terminando. Deve-se esclarecer, por dever de reverência ao entendimento do eminente desembargador Patrocínio, que a jurisprudência do TJCE também se firma em repelir e afastar a concessão de reparação por danos morais quando for comprovado por quaisquer elementos probatórios, legal e processualmente previsto, a regularidade da avença firmada sobre a instituição bancária, financeira e a parte reclamante. Sob tal condão, posiciono-me pelo entendimento da concessão do dano moral, principalmente considerando casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, independentemente do quanto descontado pela instituição bancária. Tal compreensão surge pelas consequências deletérias de tal desconto indevido em parcelas salariais das partes reclamantes, a denotar aos fraudados por tais ocorrências sensações de surpresa, perplexidade, angústia, ambiguidade e dúvida, podendo, inclusive, acarretar desequilíbrio financeiro e econômico do patrimônio familiar de grande parte da população brasileira, que aufere somente um salário mínimo mensal. Ressalto, ademais, que mesmo diante de valores ínfimos descontados em parcelas mensais das partes lesadas pelas ações predatórias de terceiros, ou ainda por ação ou omissão das próprias instituições bancárias, que não cuidaram em zelar pela regularidade das transações estabelecidas entre seus clientes, há cristalizado entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela concessão de dano moral. Aí aqui eu cito vários julgados, inclusive do ministro cearense Raul Araújo. Friso bem, sob tal prisma, considero que, mesmo diante do reduzido valor de R$ 16,20, descontados em desfavor da parte lesada, há de se tratar na espécie de dano moral, pois configurados elementos suficientes para deferimento da reparação perquirida. Assim, considerando-se as premissas acima delineadas, resta perquirir qual seria o quanto suficiente e proporcional a ser arbitrado para reparar o gravame causado. O STJ possui entendimento pela concessão de dano moral em situações desta espécie em valores variáveis, entre R$ 3.000 a R$ 5.000. Também cito aqui vários julgados. Entretanto, considerando as premissas do caso concreto e visando unificar possíveis entendimentos díspares que possam existir na ambiência da primeira Câmara de Direito Privado e pacificar os julgados que se debruçam sobre tal temática, sigo integralmente o voto elaborado pelo eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, o qual determinou a condenação da instituição bancária Banco Bradesco, reduzindo somente o pagamento de danos morais para o valor de R$ 500, devendo tal montante ser definido por patamar indenizatório basilar em situações semelhantes. É como voto. Obrigado, desembargador Anaíde. Parabéns de Vossa Excelência. O voto está muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Como sempre, né? Tudo que a desembargadora faz é bem feito. Mas eu anuncio o resultado. O julgamento da Câmara estendida. O recurso da autora é conhecido e desprovido, decisão por maioria de votos. E o recurso do Banco da Instituição Financeira também conhecido e provido parcialmente, decisão também por maioria de votos. Fico eu designado para lavar o acórdão, porque o relator foi vencido em boa parte do julgado. Pois não. Anunciando aqui a
Vou chamar, né? Eu pedi de vista agora, viu? É um agravo interno civil, número 3 da nossa pauta. 3. 0030-316-5.2019, 806-9000/50.000. Agravante Sul América, Companhia de Seguro Saúde. Agravante Francisco Edilson Cardoso. Relator de Bardo Emanuel Leite Albuquerque. Resenha. Após anunciar a processação dia 17 de março de 2021. É isso mesmo, doutora Lia? 21? Foi, né? O Excelentíssimo Desembargador Heráclito reiterou a divergência aberta no sistema do voto provisório apenas com relação à designação do técnico de enfermagem. 24 horas custeado pelo plano de saúde no atendimento home care. Na sequência, o Ministério Relator decidiu previsto usado pelo exame da matéria. É apresentado o processo da sessão dia 24 de março de 2021, o Ministério Relator pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Diado o julgamento. É publicado para esta data. Desembargador Manuel, só para observação e conhecimento aqui de todos, eu estou vendo aqui que Vossa Excelência não está conhecendo o recurso investido do falecimento do agravado, não é? O senhor Francisco Edísio. E o home care, não tem mais objeto, né? A família pode eventualmente informação. E, peraí, como é que está aqui no sistema? É porque é fato novo, né? Eu acompanho, Vossa Excelência, mas quem agora é o desembargador Zé Ricardo vota na sequência. Porque aqui não é o caso de congelar, aqui, né, a fundamentação é outra, totalmente diversa da divergência do desembargador Heráclito. Deu para captar? Voto com relatoria. Então, eu anuncio o resultado do recurso de agravo interno não conhecido nos termos do voto do relator. Não é isso, Bador? Emanuel. Decisão unânime. Seguindo aqui nas vistas. Agora um 181. E, doutora, tem 3 meus, mas tem um que eu não trouxe. Excelência, só para abreviar, certo? Os processos, os recursos que eu pedi visto do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia lá de Lavras não, dos pobres, Eu tô Voltando com o relator? Com o relator, viu? Quais são, doutor? Estive analisando melhor e eu até mandei uma cópia da edição da STJ para os senhores, né? Mas ali não se aplica, não. Ali, a suspensão, né? É, a suspensão. Quais são, desembargador Manuel? É o 203 e o 202. Os dois? Os dois. Então, vou chamar logo. Só tinha a vista mesmo. Minhas venhas ao nosso Altila Alquente. Como é que está aí a votação? Desembargador. Então, chamo o 202, é o 062-2443-19.2021-8060000/50.000, declaração civil. Embargante, Maria Onesi Mendes Albuquerque, embargado Banco Brasil. Relator de desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Nesse conflito. Faltar só o desembargador Manuel. O desembargador Manuel diz agora, mas depois em inserção, que acompanha o eminente relator, não é isso? Perfeito. Então... Aquele do Banco do Brasil. Qual é o resultado? Está aí? É a questão do... Recurso conhecido e provido nos termos do voto que interrompe a eminente relator. Eu chamo também os embargos da declaração civil, da mesma matéria, mesmo que objetivou a mesma vista do desembargador Emanuel. De Solonópolis, 0004-507-50.2017, 8060168/50.000, é 203 na nossa pauta. Embargantes Francisco Santana Pinheiro de Abreu e outros, embargado Banco do Brasil S.A. Está com vista para o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, e o desembargador Emanuel declarou deste momento, também não foi isso, desembargador Emanuel, que Vossa Excelência acompanha a relatoria. Com certeza, senhor presidente. Então, o recurso é conhecido, os embargos também providos. Já que foi acompanhado aqui pela desembargadora Nail e o anterior também.
Esses dois vistas já foram. Voltando para o 181. Não é mais vista, não. É 181, está com o vice-governador Zé Ricardo. Isso é o tema 181, também 182 e 183, deputado. Vamos começar pelo 181. É o 0053-080-12.2021, 806-0029, apelação civil de Acopiara. Apelante Banco Bradesco S.A., apelada Marileide Pedrosa da Silva. De minha relatoria. Francisco Mauro Filho Liberado. Iniciado o julgamento pelo senhor relator apresentou o voto pelo conhecimento imparcial por provimento do recurso. Em sessão, o senhor desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio pediu vista dos atos para melhor exame da matéria e adiado o julgamento. Retirado de pauta e reincluído, obviamente, para a data de hoje. É 181, desembargador. 181, é. É, tarifa. Eu havia feito um voto e tive uma dificuldade terrível para inserir No sistema. sistema. Acho que o gabinete até falou com a Liga, mas. Enfim, questão. Eu vou tentar também resumi-la. Certo. São questões que envolvem a família lá no tarifa bancária, né, em que o eminente relator, nesse caso, reconhece a indenização do Leandro Moraes, de valor de R$3.000, pelo fato de que o banco não anexou o contrato com a cliente. Né? Ele tem o meu ponto de vista, é no sentido de que os extratos eles evidenciam a utilização como conta corrente. Ah, tá começou até morou aqui a minha barriga. Qualquer um aí. Qualquer um. Você é o relator. Sou. Pronto, eu dá de escolher aí. Não, vou escolher, homem. As balas não, eu já queria. Trio original. Putz, essa aqui. Valeu. Obrigado, Vador. Desculpe, devagador. Pois bem, a minha compreensão é de que a utilização como conta corrente, ou seja, utilizando outros produtos do banco, ela descaracteriza a Conta salário. Certo. Né? E, com base nisso, eu não reconheço a possibilidade de utilização por danos morais. Certo. Porque, na hipótese, o Banco Réu defende que a autora contratou o produto de forma livre e espontânea, e que a cesta contratada, cesta de serviços bancários, ela é mais vantajosa para o cliente. E realmente é. Porque não fosse desse modo, o cliente iria pagar individualmente por cada transação que fizesse. Cada pede um valor, cada saque um valor, ele teria que pagar de forma individualizada. E da forma como está sendo descontado o serviço, ela é mais vantajosa para o consumidor, porque não teria que pagar de forma individualizada. E isso geraria, segundo o banco, uma economia mensal para a autora de R$3,00. Da análise dos extratos bancários, se observam movimentações que extrapolam o uso básico da conta. Por exemplo,
Vou verificar aqui nas folhas 67. Depois. Obrigado. Vamos lá. Neste caso, a parte autora, ela utiliza também uma conta de poupança, onde realiza operações, baixa automática da poupança, parcela de pessoal, saques, parcela de crédito pessoal, de maneira que ela não utiliza essa conta exclusivamente para fins de recebimento de salário. Há uma agregação de outros produtos bancários em que ela é consumidora e desnaturaliza essa conta exclusiva para recebimento de salário. E o meu ponto de vista é que não é apenas o fato de o banco não ter juntado o contrato que se vai concluir pela inexistência dessa relação jurídica, porque ela é, ao final das contas, mais vantajosa para a cliente. E, nessa linha de pensamento, eu trouxe, com o livro da jurisprudência do tribunal, vários julgados nessa mesma linha de pensamento. Este, por exemplo, da relatoria do desembargador Darival Bezerra Primo, que diz o seguinte: tarifa bancária sexta expresso 4, em análise exauriente dos documentos, parte a parte, agitados, não foi evidenciada qualquer conduta ilícita passiva de reparação, atestada a validade contratual e a plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que eles são inerentes. A casa bancária se desincumbiu do âmbito do artigo 373. Diz o desembargador Darival: no presente caso, tenho que o extrato bancário de folhas 17 a 27, trazido pela própria parte autora, demonstra que a conta corrente utilizada não se caracteriza como conta salário, uma vez que a parte promovente faz uso de diversos serviços adicionais, tais como diversos empréstimos consignados e uso de cartão de crédito, o que demonstra a utilização de serviços adicionais, sendo patente a incidência da tarifa relacionada à cita de serviço. Repito, mais uma vez, é mais vantajosa do que o cliente pagar de forma individualizada. Cito também um julgado da relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que vai na mesma toada. Ante a existência de comprovação da legalidade da cobrança de pacote de serviço, não há que se falar em repetição de débito e dano moral. Outro, do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, que vai na mesma compreensão. Disse Sua Excelência: a partir da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não utiliza a sua conta apenas para receber o benefício previdenciário, mas também utiliza limites de crédito pessoal, situação que inviabiliza a isenção de tarifas bancárias. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do âmbito de comprovar fato constitutivo de seu direito em conformidade com o artigo 373, eis que houve a descaracterização da utilização de conta-salário, pois a mesma não é utilizada apenas para sacar quantias provenientes de aposentadoria. Também nesta Câmara de Direito Privado, desembargador Mauro Liberato, eu fui relator de um processo julgado em 22 de março de 2023, em que a turma julgadora assentou o seguinte, aspas, os extratos relacionados nos autos pela apelada, as folhas 9 a 19, nos mostram que a utilização da conta bancária em tela extrapola os serviços mínimos inerentes ao pacote básico, não sendo utilizada apenas para recebimento de saque de crédito de INSS. Verifica-se, por exemplo, que a apelada possui contratação de empréstimo pessoal, do que se infere a utilização de um pacote de serviços
condizente com o alegado pelo banco apelante. Logo, no tocante à tarifa, pacote de serviços prioritários, em que pese a ausência disjuntada do termo de adesão pela parte apelante, não há que se falar em cobrança indevida, eis que a consumidora se utiliza de produtos especiais ofertados pela instituição financeira. Há exemplo deste caso aqui, em que a autora tem uma conta poupança vinculada à conta corrente, realiza saques, realiza empréstimos, até que tem parcela de crédito pessoal, e tudo isso considerado, penso que o pacote de serviços cobrado pelo banco, que é em valor módico, ele ainda representa uma situação mais vantajosa para a cliente do que se ela utilizasse o pagamento individualizado. E, além disso, o Banco Central não proíbe a tarifação sobre o uso de serviços ditos prioritários, nem impõe que o banco não os cobre. Nesse contexto, em sendo possível a tarifação individual de produtos prioritários, conclui-se que o cliente que efetivamente utilizou o serviço oferecido deve pagar pela tarifa correspondente. Eu concluo que, ainda que a caracterização da conta salário, a conta ser salário, o que caracteriza a conta salário, não é a anuência expressa em termos de adesão, mas sim a não utilização de produto remunerado à casa bancária. Portanto, no meu entendimento, não há como expurgar totalmente a cobrança realizada pelo banco, pelo simples fato de não ter demonstrado o termo de consentimento ao pacote de serviços, já que ele tem direito à tarifação individual sobre os serviços não essenciais. Ou seja, se o banco não cobrar a cesta de serviços, o banco vai ter que cobrar a tarifação individual, que no final das contas vai ser mais onerosa para a cliente. Digo mais, por ser o pacote de serviços a opção mais vantajosa financeiramente à cliente, conforme regra exposta no artigo 6º, parágrafo 1º da resolução do Banco Central, entendo que os valores reclamados na inicial devem ser considerados legítimos para fins de cobrança pelo acionado, sendo certo que a consumidora deve manifestar seu desejo pela tarifação individual, se ela preferir pagar mais caro, ou pelo pacote, conforme o artigo 9º da resolução do Banco Central, ou ainda pela manutenção da conta apenas para recebimento de salários e proventos, para a qual a gratuidade dos serviços alcança apenas aqueles listados no artigo 2º e 5º da resolução. Dentro do exposto, a minha compreensão sobre esses tipos de demanda, que eu considero demandas altamente oportunistas, eu peço vênias ao eminente desembargador relator para não acompanhar o seu respeitável voto, considerando que o caso é de dar integral provimento ao apelo interposto pelo promovido, reformando a sentença para julgar improcedente a demanda nestes termos. É o voto, senhor. Obrigado, Bador Zé Ricardo. Eu vou rapidamente manter o meu posicionamento. Como Vossa Excelência citou vários arestos aqui do nosso tribunal, há outros arestos também em sentido adverso, não é? Há divergência no nosso próprio tribunal. E, rapidamente, eu digo o seguinte, o banco aqui, ele, na contestação, diz, desembargador Manuel, que há o contrato e há uma cláusula expressa autorizando a cobrança dessa tarifa sexta alguma coisa. Não junto o contrato e nem junta, muito menos, essa autorização. Então, eu acho que falta dever de informação, a diretiva da própria contestação, nos autos, não há nenhuma prova dessa contratação e dessa autorização para a cobrança dessas tarifas. Eu também entendo, Bador Zé Ricardo, que pelas resoluções do Banco Central há necessidade expressa que o consumidor faça a anuência para a cobrança dessas tarifas e não há isso nos autos. Mas de forma bem singela isso. E é bom que a gente decida em sede 942, porque já temos uma divergência, e aí a gente adota daqui para frente um entendimento. Bador Carlos Augusto, como se manifesta, Vossa Excelência? E não vem a divergência, mas acompanha a relatoria.
Então, se trata de uma apelação, a decisão que está por maioria, vamos aplicar a técnica do 942, o julgamento fica suspenso para que ingressem novos julgadores, desembargador Nair e desembargador Emanuel, em data oportuna, e a gente sedimenta e decide essa matéria de uma vez por todas. Eu peço ao desembargador Zé Ricardo que você vai inserir nos autos, né? Não é. Aí é permitido o voto. Não, mas os autos estão com Vossa Excelência. É o bug, deu bug. Mas tem que dar o jeito, chama o órgão competente aqui. Desembargador Zé Ricardo, os outros dois são nessa mesma toada, né? Não. Não? Esse tem um que é na mesma toada, que é esse aqui, o 0051-380-30. Qual é a pauta dele? 182. Então vamos agilizar e otimizar, né? 182, é a mesma situação. Então pronto, eu vou chamar aqui o julgamento 182, que é o próximo mesmo. É a mesma situação. 0051-380.2021-806-0084, apelação Cid Guaraciaba do Norte, apelante apelado Lindomar Ribeiro de Sales da Soledade, apelante apelado Banco Bradesco S.A. de minha relatoria, iniciado o julgamento de provisório, de relator, apresentou o voto pelo conhecimento parcial, provimento do recurso deposto pelo banco e julgou prejudicado pelo da autora. Certo de desembargador Zé Ricardo, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Trata-se da mesma situação. Também sem contrato, não é isso? É a mesma situação. É a mesma situação, mas tem a demonstração de que, pelos extratos, há outros tipos de produtos contratados ao banco. Perfeito. Por exemplo, seguro, empréstimo pessoal, de investimentos. Perfeito. De maneira que não se caracteriza como conta-salário, está descaracterizada e... Vossa Excelência apresenta voto de divergência pelo provimento do recurso do banco, Bradesco. Integral, sem indenização toda moral. Pronto. Desembargador, eu ratifico meu voto. Vossa Excelência também. Técnico 942, da mesma forma do anterior. Julgamento suspenso para que venham a julgamento também os desembargadores José Manuel de Albuquerque e Maria Nair de Pedro Nogueira. Desse tipo? Me lembro. 183 agora, desembargador Zé Ricardo. Já apregou aqui, João. 0051-619-34.221-806-0084, apelação Cid Guaraciaba de Norte. Também, apelante Francisco Tais Chagas de Souza, apelado Banco Bradesco S.A. de minha relatoria. Está com vista para Vossa Excelência. Eu votei pelo conhecimento desse provimento do recurso. Quem apela é Francisco Tais Chagas de Souza. Isso. Não há recurso do banco e eu acompanho Vossa Excelência. Perfeito. O desembargador Casago já tinha votado. Acompanhando. Ratifica, né, desembargador? Claro. Então, o recurso do apelante Francisco das Chagas, conhecido e desprovido, esteve do voto do relator, decisão unânime. Julgamento encerrado. Tem. O próximo aqui, desembargador, é o da CAGES. Não é o caso, né? Sem dúvida. Vamos aguardar. Vamos, aí a gente faz. Vamos aguardar. 198 é o próximo da nossa pauta, 0014-094-98.2006-806-0001/50.000, agravante interno civil de Fortaleza. Agravante, a CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Agravado, José Ricardo Vidal de Abreu. Relator de desembargador Manuel Leite Albuquerque. Iniciado o julgamento pelo sistema provisório, realmente relator pelo conhecimento desse provimento do recurso, do que foi acompanhado pelo desembargador Francisco Mauro foi liberado. Em sessão, após o debate entre a turma, o senhor desembargador José Ricardo do Apolo pediu visto dos autos para o melhor exame da matéria. Adiado o julgamento. Eu já conversei com o desembargador, estou acompanhando o pensamento dele, até disse para o desembargador, que é aquela de assessor, que nunca trata de matéria mais simples, e vai tratar de um ponto de vista. Está correto, já inclusive vai corrigir aqui. Qual é o show daqui? 198, né? Eu fiz a declaração de voto. 9488. Disponibilizei. Está disponibilizado. Já está aqui devidamente com Vossa Excelência
extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito. Os conhecidos desprovidos são alterados ex officio quanto à sua fundamentação. Matéria de ordem pública, ignorada pelo juiz tal. Eu vi aqui, tem um chat, declaração de voto. Resumidamente, desembargador Mauro, o caso era que a CAGES iniciou um cumprimento de sentença objetivando o recebimento de honorários advocatícios e a parte era beneficiária da justiça gratuita. Então, para que esse cumprimento de sentença pudesse prosseguir, havia uma condição de procedibilidade que a CAGES não atendeu. Qual era essa condição de procedibilidade? Era demonstrar que houve alteração na situação econômica. Você tinha capacidade de pagar agora. Tinha capacidade de pagar. E, decorridos os 5 anos, sem essa comprovação, a obrigação será extinta. Então, o motivo da divergência é apenas a fundamentação em que foi trazida pelo eminente relator, que ele estava... Mas já aderiu. Já aderiu. Aderiu, pronto. Então, o resultado é esse. Extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Pronto. Não é isso? É isso mesmo. Perfeitamente. Então, está resolvido e já está aqui. Então está provendo o agravo, não é? Não, negando o provimento. E ex officio altera... Então vou anunciar o resultado, eu adiro também, já entendi a matéria, reformulo meu voto provisório. Vou acompanhar agora a relatoria. Parabenizando Sua Excelência, desembargador. Sem dúvida. Como sempre, muito preciso. Então, agravo interno conhecido, todavia desprovido. Entretanto, de ofício, Vossa Excelência está alterando o fundamento da decisão monocrática hostilizada. Encampando agora os motivos detalhados no curso deste voto. Tudo no termo do voto do eminente relator. Decisão unânime. Para frente. Vamos. 199 também, relator de desembargador Manuel. Agora começou a esquentar. Está quente. Tá 9? É o 0200 171-60 por 2022 8060130, apelação Cid Mucambo. Apelante Leiliane Silva Nascimento. Apelados Tatilde de Carvalho Moraes e Edilson Souza de Moraes. Relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Síntese do iniciado do regulamento do relator. Relator voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Em sessão após o debate entre a turma de jogadores, o desembargador Francisco Mauro Zé Ricardo apresentado o entendimento pelo provimento do apelo, mas com fundamentação diversa da apresentada pelo diretor, que decidiu prevista dos autos para o exame da matéria. É aquele da reintegração de posto. É só daquele da reintegração de posto do veículo. Aí eu não trouxe. 199. Trouxe não? 199? Não está unânime. Eu quero ver melhor isso aí. Então isso aqui tem que tirar de pauta, né, doutor? Então fica retirar de pauta, Não trouxe. Então 199 retirar de pauta, que eu acabei de chamá-lo. Porque os senhores não estão aceitando só a questão da tabela FIP. Não é isso? Toda decisão que se tem, primeiro grau e aqui, busca a pressão, que eu acho que podia seguir mesmo caminho, você manda que devolva o carro, não há impossibilidade, devolva o dinheiro e sempre com base na tabela FIP. Lá tem uma previsão legal expressa, né? Aqui não tinha pedido nesse sentido, né? Nosso voto foi nesse sentido. Que não havia pedido na petição inicial. Eu vou trazer Pois não. É bom, é dito bom. 201. É o 0157 727-50.2018 806-0001/50 agravante interno de Fortaleza. Agravante AP Vida Ciência Médica Limitada, agravado Francisco Heriberto Silva Macedo. Relator de desembargador Manuel Leite Albuquerque. Após anunciar o processo, o relator que havia previsto os autos, colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, ratificou o seu posicionamento pelo desprovimento do recurso. Na sequência, o desembargador Zé Ricardo Alprocim confirmou a divergência aberta anteriormente pelo provimento do agravo. Na sequência, o senhor desembargador Francisco Mauro Freire previu para melhor exame da matéria, ficha renovada em 22 de março. Vamos ver aqui qual é. Os dois. Zero 0157. Está aqui. A questão do cancelamento.
Isso. Colegas, esse aqui, como já adiantou o eminente relator, é aquele que houve o cancelamento. O autor alega que Francisco Heriberto Silva Macedo alega que seu contrato com a prestadora de serviço médico hospitalar Apivida, plano de saúde Apivida, foi cancelado de forma irregular, de forma sintética, sem prévia notificação, alegando ser idoso e comportar, melhor dizendo, necessidade de comportamento permanente. Ele alega, bem resumido, só para a gente rememorar, tentou marcar uma consulta e foi suspendido pela negativa de procedimento. Aquele de Bardoso Ricardo é aquele que ele era beneficiário de um plano de saúde que era dependente da esposa. E a esposa requeriu a esposa através de a esposa, através de uma ligação telefônica, requeriu a exclusão, a operadora de saúde o excluiu. Advertiu a ela das consequências. Foi, e o excluiu. E ele alega que devia ter sido notificado pessoalmente. Bador Manuel, nesse sentido, Vossa Excelência, Bador Zé Ricardo, disse que não há necessidade da intimação, notificação, cientificação, portanto, o cancelamento em relação a ele foi válido. Eu vou pedir venha ao Bador Zé Ricardo e vou acompanhar o eminente relator, de Bador Manuel, pelas singelas razões de Bador Zé Ricardo, que a situação exata desses autos, ela não é regulada. Não há uma regulação exata pela ANS na situação desses autos aqui. Eu faço aqui alguma referência, não é? Eu digo que a operadora suscita o cancelamento se deu com base na resolução 412 de 2016 da ANS, não é? Eu cito aqui a resolução 412, não entendi que a situação peculiar de Bador Emanuel, de ele ser casado, até então casado com essa senhora era titular do plano, ele já idoso, e ela, por um telefonema, o excluiu do plano de saúde. Ele não era mais beneficiado do plano de saúde. E aí, de forma bem sintética, Bador Zé Ricardo, eu entendo que essa situação não está devidamente prevista, e aí eu vou utilizar, Bador Emanuel, como Vossa Excelência já também utilizou, o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, dever de lealdade, de informação, de cooperação, uma relação contratual, ele era beneficiário dessa, ele teria que, de fato, ser, pelo menos, cientificado. Mesmo porque ele já tinha mais de 10 anos que utilizava os serviços médicos hospitalares, bem mais de 10 anos. Então, uma ruptura abrupta dessa, sem uma cientificação, eu acho que ofendeu a boa-fé objetiva, os seus deveres anexos, faltou lealdade, informação, cooperação com esse cidadão que já é um idoso. Então, nessas considerações, de forma bem resumida, eu acompanho o voto da relatoria, pedindo venha ao debatedor Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Já estou aqui, o número desse, doutor Eli, é o 211, né? 201. Agravo interno de apelação, Vossa Excelência mantém um voto antes do debatedor Zé Ricardo. Então, nós vamos para a TEC 942 também, porque é um agravo interno em apelação. Então, o julgamento fica suspenso para ingresso de novos julgadores, no caso de debatedor Carlos Augusto e de debatedor Nailde. Julgamento suspenso, oportunamente, iremos utilizar a técnica do 942. O 202 já foi, 203 também já foi, 205, relativo de debatedor Emanuel Leite Albuquerque, 0052134-48.221.806.0091, apelação civil de Iguatu. Apelante PL de OL, apelado U do C, F das SCM, do E, do C.
limitada. Meu Deus, né? Gilberto Careiro. Relator debaixo do Emanuel Leite Albuquerque. Iniciado o julgamento, a resenha, né? Prestígio provisório, emenda de relator, apresentou o voto pelo conhecimento parcial, primeiro do recurso. Em sessão, após o debate entre a turma do Centro do desembargador Francisco Mauro Filiberto pediu vista dos autos para exame da matéria. É a psicopedagogia. Perdoado. Esse aqui, desembargador Zé Ricardo, tem ou não tem dano moral? Qual a pauta, hein? É o 205. Desembargador Manuel, esse eu não vou acompanhar Vossa Excelência. E rapidamente tirei as razões. Eu fiz aqui um pequeno resumo. O autor é o PL de O. Para a gente poder ficar mais azeitado aqui a movimentação dos processos. Embora eu acho que isso aqui é um tratamento que não tem diferença da fonoaudiologia, né, nem da psicologia, mas como tem só o dano moral, eu vou curvar a maioria. Nem votou. Não, já tínhamos se manifestado bem antes de que Não estaria com Vossa Excelência. não estaria. Eu disse. Mas eu vou pedir licença um minutinho, Pois não. só porque isso aqui é um ponto importante e surgirão outros. Não é? É bem rápido. Aqui, colegas, o autor é o PL, um menor, transtorno, vou falar só as palavras-chave, transtorno do espectro autista, lamentavelmente, esse rapazinho, e foi diagnosticado com autismo infantil, indicou o seguinte tratamento: terapia ocupacional, método ABA, psicologia infantil, método ABA, 2 vezes, fonoaudiologia, método ABA, e a psicopedagogia clínica com ABA. A divergência só é aqui, desembargador Zé. A divergência só é aqui, com relação, digamos assim, a psicopedagogia clínica com ABA 2 vezes por semana. Nós decidimos hoje aqui, e várias vezes. O Bador Carlos já trouxe o Bador daquele, né? A resolução hoje da ANS é taxativa. O método ABA, né, tem que ser concedido para os transtornos globais, né? Não tem dúvida. Só que aqui é o seguinte dilema, digamos. Não. Há dano moral ou não há dano moral? Com a mera negativa. Por quê? Eu fiz aqui um estudo rápido. Não digo que eu já disse, hoje o ABA tem. A psicopedagogia clínica com ABA, ela é uma espécie ou subespécie da psicologia do método ABA. Então, nos dizeres literais do contrato, Bador Zé Ricardo, não havia psicopedagogia. Havia a psicologia, né? Certo. Havia psicologia. Agora, Então, o que eu quero dizer, a negativa do plano, ela foi, tudo bem, pode ter sido reconhecida como indevida se interpretar o contrato. Se interpretar o contrato, mas havia um lastro contratual, literal, para esse interferimento. Daí, porque, nesses casos, isso eu venho fazendo há muitos anos, desde a vara civil. O descumprimento contratual, à luz de uma interpretação sistêmica do CTC razoável, faz com que a gente conceda o método, agora não da moral, porque a negativa aqui ela foi calcada em algum ponto, e um bom ponto é razoável a defesa do plano de saúde. Razoável, no meu entendimento, porque não havia essa previsão expressa da psicopedagogia. Então, aqui, nesses casos, eu nunca concedi dano moral, apesar de conceder o tratamento. Reitero, porque havia aqui, no meu entendimento, uma recusa sustentável, baseada no contrato. Aí eu faço aqui um... É só nesse aspecto de barra. Presidente, pela ordem, presidente, eu não faço parte da turma julgadora, apenas para enriquecer o debate. Inclusive, essa instrução aqui, resolução normativa, né, é de julho do ano passado, né? Eles provam a Vossa Excelência que está com a razão, tanto que havia aquela dubiedade, né? O que é que pode ser incluído ou não, e a ANS aqui veio realmente dirimir a dúvida.
E a nota técnicas favoráveis, né? A psicopedagogia, aí acompanhamento da pessoa dos transtornos. Eu cito aqui as notas técnicas, não é? Mas eu dando moral aqui, eu entendo que não entende. Mas você já o exclui também? Não, eu estou me curvando. Ah, sim. Me curvando a maioria. Né? Porque, como disse, para poder azeitar. Não, mas... Até porque é dando moral. Porque nesses casos aqui, Vador, eu nunca consegui. Não é a falta de cobertura. Quando, vamos dizer, o tratamento ele não é fornecido pelo plano, porque tem uma cláusula expressa excluindo, ou não tem, ou a dubiedade, ou tem um laço, eu digo, eu dou a psicologia pelo óbvio, agora a psicopedagogia não. Então, não havia essa previsão expressa, eu entendo que não há dano moral, que é razoável aí o plano, digamos assim, não conceder, apesar de não ser a melhor decisão. Eu não sei. É difícil, né? É difícil esse caso aqui, esse caso aqui é difícil. Então, o permanente relator adere ao entendimento de que não há dano moral. Não é isso? Não, perfeito. Me não curvando ao entendimento. entendimento. Curva o entendimento. Curvando ao entendimento. Deu 201, né, Toledo? 205. 205, isso. Qual foi que foi para a técnica? Para anotar aqui. 200 e... Agora eu estou observando aqui, Bardoseca, uma questão processual. Deixa eu olhar aqui com calma. Peraí. Só para eu verificar um dado que eu estou olhando aqui, que quem é... Caso Augusto, você viu uma hora dessa, ainda dá esse... Não, está correto. Está correto, porque agora eu estou me lembrando aqui do magistrado, a qual não concedeu, julgou improcedente a interrogação do dano moral e você estava provendo. Agora está, né, desprovendo. Entendi, mantendo a sentença. Só que o apelo é do menor, devidamente representado, que já havia sido negada essa indenização em primeiro lugar, justamente por essa razão. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. O recurso de apelação é conhecido, porém desprovido. Decisão unânime no cheio do voto eminente do relator. Perfeito. Vou falar bem alto agora aqui, quando eu pego aqui para falar. É para dar um impulsozinho, né? Minha Nossa Senhora, vai dar 8 horas, velho. Número 207 da pauta, relator Luiz Bardão Emanuel. 021-8271-62-2022-806-000, uma apelação de Fortaleza. Perante Laura Júlia Souza Araújo Tavares, pela Banco Volkswagen S.A. Relator de Bardão Emanuel Leite Albuquerque. Iniciado o julgamento do sistema provisório, o eminente relator apresentou voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso. Para a parte conhecida, negar-lhe provimento. Em sessão, por debate entre a turma julgadora, o relator decidiu pedir ficha dos autos para melhor exame da matéria. Diário do julgamento. Pode e deve. Neste caso aqui, eu até coloquei a expressão exclusivamente. Será este ou o outro? De interesse, avaliação do que são dois. Ah, não. Esse aqui né, é tarifa? É, as tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato. Aí é revisional, né? Eu estou acompanhando. O que acontece aqui é o seguinte. Essas taxas aqui, avaliação... Está unânime já aqui, no sistema provisório. Perfeito. Parece que foi um voto inicial não contemplou a análise dessas duas tarifas. As folhas 8 que você falou. Questionadas pela parte autonômica. Da causa de pedir, interpretação sistêmica. Eu vi, Badon, tá entendi. Pois não, Badon. Houve erro aqui, realmente, no nosso voto, porque se tratou de inovação recursal. Na verdade, nas folhas 8, você está falando sobre a questão da taxa de seguro que está na petição. E a avaliação de bem. Mas não está no contrato e nem foi cobrado. Entendeu? Tem esse ponto. Na verdade, estava errado que não existe inovação recursal. O contrato não prevê
essas duas taxas. Certo. Mas a petição acabou pedindo. E às vezes pede mesmo, de adicionar o que não contém. E o meu assessor acabou entendendo que era inovação recursal. Na verdade, não era, Vossa Excelência tem razão. Não é inovação recursal. Mas tinha esse ponto que também não está aqui. O que é certo é que... O contrato não contempla essas duas tarifas, não cobra. Não cobra. Mas está existindo um erro, que estava se falando em inovação recursal sem ser inovação recursal. Certo. Mas está da forma como Vossa Excelência... Aí seria falta de interesse, né? Falta de interesse. Não tem interesse de agir no ponto, porque justamente não está sendo cobrado disso. Eu fui... Está aqui, o desembargador disse, a ausência de interesse recursal com relação às tarifas de hora sem bem já está correto. Você está correto, desembargador. nesse ponto, botei Está aqui, desembargador Zé Carlos. Não foi esse ponto aqui, Não mas foi, no não final... foi objeto de contratação. Perfeito. Isso, mas tá no certo. final é parcialmente conhecido. De acordo, porém desembargador desprovido. Zé Carlos? De acordo? Mas o resultado final aqui. Eu acompanho Vossa Excelência. Tem outros pontos aqui. Então, ok aqui. Né? Ok. Pronto, resolvido isso Ok, aqui. está aqui Vossa Excelência. A ausência de interesse recursal com relação às tarifas de avaliação de bem de registro do contrato, uma vez que as medidas não foram objeto de contratação. Está perfeito. Não, perfeito. Inclusive, eu discuti muito Mas você lá quer com dizer ele. mais alguma coisa? Pode ficar à E vontade. aqui está aqui, o contrato não exige a cobrança de nenhuma das delas. Conforme se vê do instrumento contratual foi 150 e 164. Pronto. E Então, está resolvido. eu anuncio o resultado da apelação parcialmente conhecida, porém desprovida. Isso. Estive do voto do eminente relator, decisão unânime. Colega, temos vários que não obtiveram unanimidade no sistema do voto provisório. Para o recado extra pauta, Vossa Excelência acompanha? Augusto Gomes Correia. Suscitante. Não, relator. Competente juiz da Vara Não, de Comarca de Eu Fortaleza. já disse que eu vou acompanhando. Não, peraí. É a questão Tem da que ver aqui. escola. Calma. Eu falei. Que aqui não está no momento. Então, vou anunciar logo aqui esse extra pauta. É o conflito de competência civil. Relatoria de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Processo número 0000-217-98.2023-806-0000. Como já disse, conflito de competência civil. Suscitante juiz de direito à 39ª Vara Civil de Fortaleza. Suscitado juiz de direito à 17ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. E com terceiros interessados, condomínio edifício de Bicatu e outros. O voto do relator, que já obteve unanimidade, é no sentido de conhecer do conflito, declarando competente o juízo suscitante, 39ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. E não a 17ª. E não a 17ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, decisão unânime, julgamento encerrado. Processo estão votado no sistema provisório ainda que não obtiveram unanimidade, né? Pelo 6, 06338, não, 0638, 821, traço 16, 2022, 8060000, agravo instrumento de Fortaleza. Gravante Unimed de Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, gravado JPFPR. Relator de desembargador Zé Ricardo Vidal Prozocínio, mas já foi concluída a votação. O desembargador Nair anuiu o voto do eminente relator. É o número 6. Isso. Conhecido e provido. Então, não, senhor. Não, senhor. Então, anuncio o resultado. Recurso é conhecido e provido nos termos do voto do relator. Decisão unânime. 25 da pauta não está unânime. 25 da altura de Vossa Excelência, desembargador Manuel. Eu vou só apregoá-lo. Fechou, doutor? 25 0006 155-40.2017 806-0144/50.000, agravo intensivo de Pentecoste. Gravante José Vieira da Rocha, gravado Banco do Brasil S.A. Relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Falta o voto do desembargador. Meu, tá bem? 25. É porque houve um chat. 25 tá aqui. Eu também não
Votei, porque eu vi o chat e deixei a gaveta. Você está com a palavra, doutor. Nosso prezadíssimo desembargador José Ricardo está entendendo aqui que é caso de conhecer por inteiro, na integralidade. Nesse caso aqui, eu entendi que é para conhecer parcialmente, porque houve uma redução no valor aqui o valor aqui que foi fixado. Eu venho aqui pela... Aqui de dano moral. O agravante pede 20 mil e foi relator concede quantia menor. Então, pelo fato de eu ter conseguido essa quantia menor, eu achei que é parcialmente, mas o nosso prezado desembargador acha que não. Então, sendo parcialmente, não seria caso de julgar monocrático, muito embora que eu tenho uma preocupação com relação a essa norma aí do nosso regimento, porque o agravo de instrumento que vai ser julgado isso aqui, para ser provido, cabe também agravo interno e acaba voltando para o colegiado. Então, eu não sei para que é isso. O colegiado, quem pode mais, pode menos. Também. Eu vou dar aqui até minhas razões e eu trouxe para a gente debater aqui. Eu trouxe umas luzinhas. Mas eu não tenho... Pois não, Eduardo, desculpa, Eduardo. Eu vejo que essa norma... Você está... Não devia sabe, é porque ser aplicada. Esse dispositivo que diz quando se retrata, se faz coisa, monocraticamente, ele tem algumas nuances mesmo. Inclusive, se recorda, Eduardo, na segunda-feira, um debate grande lá na sessão, porque... Não, Jane, porque, veja bem, Eduardo, lá nesse caso lá, por isso que a interpretação literal dele não dá, só para me recordar, minha cabeça já está um pouquinho pesada com isso, mas lá, no final das contas, houve uma retratação, só que relator apresentou um voto, houve voto divergente escrito, né, do mérito, passou, a votação continuou, vários acompanharam a divergente, outro relator, até que, no fim das contas, se chegou à conclusão, e o relator chegou à conclusão que era o caso de retratação. Do Horace. E aí, tira tudo, o julgamento iniciado, com voto divergente, apenas se apaga isso para ele fazer monocraticamente. Aí a sessão entendeu por unanimidade que não, que nesse caso específico, continuava o julgamento, que eu achei a decisão mais acertada e justa. Entendeu? Então, houve esse... nesse caso aí eu concordo. Perfeito, é só porque... Então, assim, houve a retratação por inteiro e, mesmo assim, nós fizemos de forma colegiada por conta dessas nuances, que aí é diferente. Diferente. Não tem dúvida. Estou só dizendo que a interpretação do dispositivo respectivo ela não é assim e nem pode ser literal, né? Nós sabemos, a interpretação literal é a mais fraca delas, né? Não é? Sim, Bartolomeu, nós voltemos à vaca fria, como diz. Em caso de monocrático, pode ocorrer... Eu não sei para que voltar. Não, mas volta. Quem pode mais, pode menos. Não sei para que isso. Vou só dizer a razãozinha porque eu não fiz, Bartolomeu, cara. Monocrático, no meu, que você... o de Vossa Excelência, qual foi só o caso, Bartolomeu, para te rememorar aqui? Vossa Excelência se retratou total? Não, nesse caso aqui, o entendimento do nosso prezado desembargador. Mas houve uma diminuição com relação ao quanto. Pode, claro. Deixa eu só falar aqui qual foi o ponto aqui. Ó. É só esse ponto, a gente pode discutir aqui e definir. Só que eu repito, para que voltar para lá, decidir monocraticamente e ver um agravo interno, que vem mesmo. Que eu vejo aqui se é banco. Aí é que vem mesmo. Entendeu? Esse aqui tem um colorido especial. Eu vi após. A situação é a seguinte. O consumidor foi houve parece que houve uma troca de cartão no banco. Houve. Né? Certo. O Barão Manuel conseguiu monocraticamente dizendo que o consumidor não tinha.
Certo. Portanto, a ação é improcedente. Com o agravo interno, o desembargador Manuel reformulou completamente o seu entendimento e concedeu todos os pedidos requeridos pelo autor na petição inicial. Ou seja, retratou-se. Retratou-se. No agravo. Vossa Excelência não concedeu o que pediu todo, talvez por dano, é isso, né? 20 mil de indenização por dano moral e o Pablo Manuel está concedendo R$4.000. E com esse entendimento, ele considera que a Câmara pode decidir, porque aí é parcial. Muito embora tenha reconhecido todos os pedidos do autor. No entanto, não foram todos, porque ele pediu 20, foi estabelecida a pena. Está em votação. No entanto, eu fui ler o interior do voto e constatei, com todas as linhas do administrador, que o caso aqui é de manter a decisão monocrática inicial. E não reconheceu o direito. Certo. Nós estamos ainda na questão de ordem, né? Digamos, julga colegiado ou... Vamos superar a questão de ordem, né? Julga colegiado ou monocrático. Aqui, desembargador Manuel... Sim, vocês querem falar ainda? Não. Aqui eu acho que o mais consentâneo é o julgamento monocrático. Pois não. Por quê? Porque Vossa Excelência está se retratando, o fato de o quanto pelo dano moral que Vossa Excelência está diminuindo, a meu ver, não é suficiente para o julgamento colegiado. Por quê? O que é importante é que Vossa Excelência está concedendo o dano. O quantum é uma consequência. Então, o pedido maior, digamos assim, por uma expressão que eu usei hoje, é o dano moral que Vossa Excelência está concedendo, mesmo enquanto reduzido. Mas se eu diminuir, é possível discutir essa parte da decisão. Não, você vai ficar inteiramente à vontade Não, eu estou dizendo. na retratação aí. Se a pessoa entrou para poder majorar, 20 eu consegui apenas 10, ou 4, 4. Então, eu estou aí negando o pedido da parte. Então, nesse caso, não é na integralidade. É possível e inclusive legalidade. É apenas parcial do pensamento. Assim, Dadona, olha, mas como Vossa Excelência tinha julgado pela improcedência, né? E está julgando agora pela procedência, então é uma retratação típica. Mas não por completo. Não por completo. Típica, mas não por completo. Concordo. Típica, mas não por completo. Vamos ver se o caso meu... Se não é por completo, pode aqui. Mas sabe por quê? Seguir a mesma linha que seguiu a sessão de direito privado, até porque são todas as câmaras. Mas, de que isso é um... Não, mas lá começou o julgamento. Aqui começou o julgamento meritório, né? Aqui nós estamos na questão de ordem ainda. E veja bem, desembargador Zé Carlos. Olha, aqui, é um atraso. Mas sabe por que a gente também suprime? A gente suprime uma oportunidade recursal para a parte. Porque Vossa Excelência, como está se tratando, deve julgar monocraticamente, suprime o embargo de declaração para a parte. Assim, os termos da lei do Código de Processo Civil, eles estão ali para... Eu acho que essa é uma interpretação gramatical, literal, desse artigo 1000 e alguma coisa. Entendeu? O que se tem que fazer é a questão daqueles princípios de apressar o julgamento, resolver logo o problema do jurisdicionado, a economia processual, tudo isso. Agora você usar uma máquina do judiciário. A sentença foi favorável ao banco. De improcedência. Para conta grave, eu trazer esse agravo para cá novamente. Não, o fato de eu ter reformulado o meu pensamento, eu acho que é outro ponto. É outro ponto. Eu reformulei, mas não por completo. Ele está pedindo 20 e eu estou estabelecendo a pena atual. Inclusive, uma diferença muito grande. Agora eu levo para lá, aí lá se vai, aí eu vou dizer. Sistemática é essa. Aqui, sistemática é essa. Sim, mas é o que eu estou falando. A seção de direito
seja já votado o débito, mas não estava concluída a votação. Tá na primeira sessão, não estava concluída a votação. Mas lá não tinha questão de ordem. Aqui nós estamos decidindo ainda primeiro se é o caso, que já foi adiantado isso. Sim, mas... Lá só se descobriu na metade, do meio para o fim. Sim, mas não estava concluído, está no mesmo. Eu acho que são situações díspares. Que não precisaria. Não precisaria voltar o processo. Não precisaria. Eu acho que lá o cá acaba saindo. Doutor Zé Carlos, você quer falar? Mas eu vou dizer o seguinte, senhor presidente. Eu vou tirar de mesa, embora está mais ou menos um processo aqui na minha. Eu vou tirar de mesa para amadurecer mais. Eu vou trazer um voto, vou preparar um voto com relação a esse ponto. Aí isso aí. Vocês fazem. Vai ter um trabalho redobrado, né? Tudo bem. Mas eu acho que precisa amadurecer isso aí. Mas nesse aqui eu não tenho dúvida. Pois não. Veja bem, se a Câmara julgar o agravo interno da Constituição, como está proposto, nós estaremos retirando a possibilidade de o banco trazer essa questão para a Câmara. Ele só vai ter embate de declaração. Ele vai ter embate de declaração. Que é um recurso de atuação muito limitado, né? Só integrativo. Tem isso, Paulo. Eu vou mais além. Porque o banco está com uma decisão favorável a ele. E, surpreendentemente, você pode até anular um mal, nulificar o processo como um todo, difícil. Esse caso aqui é um caso típico em que o consumidor entrega o cartão bancário a outra com a senha. Eu vou tirar essa conclusão do próprio relatório do Estado da Moneda. Mas não vamos entrar nessa seara. Pois não. É para ir para a questão de ordem, né? Certo. Desculpe. Pois não. Uma outra parte estaria desprotegida se a Câmara julgasse recurso de agravo interno. E não o relator monocraticamente. Porque se o relator monocraticamente... Ou seja, só me intrometendo, dessa forma, suprime o colegiado o recurso meritório do banco. Meritório do banco. Só vai sobrar embargos. Olha, veja bem. Só vão sobrar embargos. Olha aqui, que não trata... Né? O apelante, que é o consumidor, sustenta. Olha o que é que ele diz. Em razão do seu estado de saúde, sua esposa, Maria Roceni, é quem realiza o procedimento de ir na agência do banco agravado para realizar o saque do benefício social, a qual, por ser ignorante de conhecimento, tem dificuldade para retirar o dinheiro. Ao chegar à agência, aceitou a ajuda de um rapaz que sempre ficava lá auxiliando os clientes. Ou seja, ele entregou o cartão para a mulher e quem realizava as operações era a mulher. Uma senha. Nas dependências do banco. Mas se não fora era das dependências, se fosse fora das dependências do banco, tudo bem. Mas na dependência do banco é responsabilidade. O que acontecer ali é exatamente o que esse é o ponto. Com certeza não, era espertalhão. Com certeza. Ela está dizendo. Talvez não seja nem isso. Sim, Badão, vamos decidir a questão de ordem. Vamos decidir a questão de ordem. Você se mantém e pode julgar. Você vai tirar. Eu quero amadurecer mais esse, então, pronto. Esse ponto aí. Tirar de mesa, pauta. Retirar de mesa de Badão Manuel. A pedido do relator deferido. É o 25. Vai ter muitos, né? Número 30. 0200-137-62.22.806-0170, apelação civil Tamboril. Perante a Prada Raimundo Vieira de Souza, perante a Prada Banco Bradesco S.A. Relator de Bardão Emanuel Leite Albuquerque, é o 30. Eu vou logo dizer que é aquela situação da tarifa bancária. A mesma situação dos anteriores, em que eu vejo os extratos descaracterizando a conta salário, utilizando como conta corrente. Quem falta votar? E outros produtos pelo banco. Só de Badão Zé, cara, Vossa Excelência vai manter o voto? Eu também
Mantenho o meu acompanhando Vossa Excelência. Agora, nesse caso aí, qual é o meu pensamento? Qual o meu pensamento? Em qualquer situação que tenha movimento ou não, cabe ao banco, a entidade bancária, até porque aí a parte fraca é ele, consumidor, e não fornecedor, cabe dar o direito de escolha. Ó, você tem essa conta aqui, tem o direito apenas de receber o seu dinheiro por mês. E tem essa outra, como essa sexta, não sei o que aí, você pode fazer empréstimo, fazer isso, aquilo, outro. Agora, se você aderir para esse lado aqui, para essa conta, você vai ter que pagar. Você vai pagar. Nesse aqui, você não paga. Então, precisa ter essa informação. O meu pensamento é nesse sentido. No primeiro, aqui, não sei se é este aqui, realmente, eu usei a expressão exclusivamente. Ele apenas estava só recebendo o salário dele. No outro processo, tem um empréstimo. Nós temos um ponto em comum aqui, a Câmara. Né? Se for conta salário típica, não pode cobrar nenhuma tarifa. Aí não tem dúvida. Mas tem que dar à parte, o consumidor, o direito de escolha. Certo? Aí, nesse outro, ele fez um empréstimo, apenas um empréstimo. A mesmo, repito, nessa situação, ele tinha que ter o direito de escolha. Quero deixar bem claro que um é um pouco diferente do outro. Então, é dentro desse. Entendido, Madonna? São dois. Perfeito. Então. Não, tranquilo? Tranquilo. Quando a gente está. Né? Vai para o 942. Eu vou manter o voto acompanhando. O Barrador Manuel, o Barrador diverge, uma apelação. E vamos aplicar a técnica 942, incluindo o desembargador Carlos Augusto e o desembargador Nailde. Julgamento suspenso. Isso aí, quando a gente decidir o primeiro, aí a gente vai dando vazão. Nossa, peraí, eu tirei de pauta. É esse o... Não, tirou não, é o 30. É o 30. Não, sabe o que é? Sabe o que é? É porque na minha tela ainda estava o anterior. É o 30, Eduardo. É o 30. Qual o número? Eu sei. Deixa eu voltar aqui. É porque a gente ficou conversando e ficou na tela ainda o anterior. 30, né? 30. Pronto, está aqui. Pronto. Eu acho que suspenso, né? Suspenso 942. Agora o 39. 0200. Que aí vem para o meu, desembargador Zé Ricardo. Com observação. Só para eu cabeça se situar aqui. Esse aqui, o desembargador Zé Ricardo fez um chat para mim também. Onde o desembargador Zé Ricardo é um agravo interno, civil, desembargador Manuel. Olha. Esse aqui. Não, vocês que não participam dessa turma jogadora. Mas é um agravo interno civil. Onde aqui, desembargador Zé Ricardo? Eu vi exatamente isso. Não vou levar para a Câmara. Para a turma. Houve uma... Vou só rememorar aqui. Só um momentinho. Agravo interno pelo Banco Votorantim, face lógico de uma monocrática. Uma apelação civil interposta por Pedro. Sentença prolatada pelo juiz da segunda vara da Comissão B, que julgou improcedente da pretensão. E em ação de declaração de nulidade, consignado, né, doutor? Foi julgado, isso que me conveio. Dispositivo da decisão agravada, eu monocraticamente tenho provimento, desembargador Zé Ricardo. Vou só dizer aqui a nuance, viu, desembargador Carlos Augusto, desembargador Zé Ricardo. A ação foi julgada improcedente, eu monocraticamente estou dando provimento meritório. Anula 39. Estou dando provimento, aí a nulidade da pactuação, inelegibilidade do débito, dano moral 3.000, os consectários, dobro. Veio o interno, desembargador Zé Ricardo. Aí é que vem a nuance. Posso não estar correto.
o interno começa alegando uma nulidade que eu estou reconhecendo. Nulidade evidente e clara. Certo, que não estava prevista na edição monocrática. Isso. A nulidade qual é? É que o advogado pede expressamente em caixa alta. Antigamente era Constituição Jurisprudencial, hoje é a letra da lei do Código de Processo Civil. Ele quer uma intimação exclusiva para ele. E não foi feita essa intimação, intimou-se outra pessoa. Então aqui a decisão é nula. Então veja bem, desembargador Emanuel, que nesse caso o desembargador Zé Carlos falou, desembargador, por que Vossa Excelência não fez monocraticamente? Porque aqui eu entendi que não era uma retratação típica. Não é. De fato, não é. Entendeu, desembargador? Porque cada caso é um caso. Não só citando para a gente debater, Vossa Excelência pode interferir aqui. Não faz parte do desembargador. Está anulando a decisão agravada. É. A sua decisão. É. Por quê? Porque havia um pedido de intimação exclusiva para um advogado e isso não foi feito. Então, eu não estou me retratando de nada, eu estou reconhecendo a nulidade. Porque a minha decisão, eu ia me retratar se o quê? Se eu julguei procedente, agora se eu julgasse, não, que realmente não tem da moral, não tem restituição de débito, não tem nada. Aí eu tranquilamente faria monocraticamente. Mas aqui é só reconhecendo a nulidade, ou seja, vai voltar. Mas não tem os recursos. Sim, vai voltar, né, Eduardo? Vai intimar a parte. Então não tem prejuízo. O desembargador Casacu já tinha votado, me acompanhando, ratifica. Então estou dando provimento ao recurso, estou dando nula a minha decisão monocrática, declarando prejudicada a análise do mérito do recurso. Os termos da minha singelíssima proposta de voto, decisão unânime. É. Continuando, todo ali, vamos para qual? 58 também, meu. Apelação Cid Acopiara, perante apelado Isabel Marques da Silva, perante apelado Banco Bradesco S.A., o número é o 0200-53459.2022-8060029, o número 58 da nossa pauta. 58 da nossa pauta. Uma coisa da tarifa bancária. Vamos manter a coerência, vamos manter o entendimento para resolver tudo no 942. A partir do 942, a gente já adota o entendimento. Pronto, e passa a régua, como se diz. Então, o desembargador Zé Ricardo diverge, como já fez nos anteriores, tratando da mesma matéria. É uma apelação cível e aplicação da técnica 914. Julgamento suspenso, incluído novos julgadores, desembargador Nailde e Emanuel Leite Albuquerque. 105. É de Vossa Excelência. Agravo interno civil de Juazeiro do Norte. É o 105 da pauta. 105. 0040-549-48.2012-8060112/50 mil. Gravante Free Life, operador de plano de saúde limitada. Agravada Vânia Amaro Xavier de Queiroz. Relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Quem falta votar? Foi não, desembargador Zé Carlos. Então, o recurso é conhecido e desprovido. Decisão unânime. Nos termos do voto eminente relator. Julgamento encerrado. 116 da pauta. Agravo interno CID Fortaleza, 0273145.65.2028.060001/50 mil. 116 da pauta. Relator de Vossa Excelência, desembargador Manuel. 116, agravante APV da Ciência Médica Limitada, agravados José Leão Alves de Almeida e outros. Relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque, como eu já disse. Quem falta, doutora Lia? Desembargador Zé Ricardo, falta votar. Nesse aqui, eu vou acompanhar o Também? Então, eu já tinha acompanhado, o recurso é conhecido e não provido, decisão unânime, julgamento encerrado. 118, também relator de desembargador Emanuel. 118, desembargador Emanuel. tarifa bancária. Então, vou apregoar. 118, 0200 06 60 2020 8060170, apelação civil Tamboril, perante apelado Bernardino Alves de Souza, perante apelado Banco Bradesco S.A., relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque,
votou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, que foi acompanhado por mim. O desembargador Zé Ricardo diverge do entendimento, apresenta o seu voto, como se trata de apelação, julgamento suspenso, aplicação da técnica 942, com outros, com mais 2 julgadores. 118. 122, também diretor de desembargador Emanuel. 122, desembargador Emanuel. Em qual? Em qual? Vossa Excelência não disponibilizou o 122, desembargador, não? É o 01767781-2019-80600001/50.001, agravante interno de Fortaleza. Agravantes Pandemix Massas Congeladas Limitada e outro. Agravada Ronça Administração de Imóveis e Comércio Limitada. Relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Dá para tirar de mesa? Eu acho que a gente já nasceu essa parece que desde 70. Mas nunca preocupou-se em fazer a inscrição lá no essa fama do seu filho, que é uma atividade totalmente imobiliária, correu lá e fez a inscrição. Entendi. Eu estou seguindo aqui o meu voto, embora foi disponibilizado, qual o número aí? 122. 122. É o dia 781, não é isso? É 781. Eu estou indo aqui ver a questão da manifestação parasitária. Isso que há conhecimentos similares, de maneira que as instrumentos podem vir se beneficiar indevidamente de anos de trabalho da República de construir e popularizar o signo em questão, onde inclusive já vem sido retratado na mídia local. Até alguma coisa na mídia com relação a isso aí. Quando eles entraram aqui, o monstro querendo que ele usasse a marca. Isto, por certo, provavelmente irá resultar em grave confusão entre os consumidores que podem ser induzidos a erro. No começozinho aqui, eu digo à luz dos elementos de prova apresentados no ato de Chave na Corte o nome do juiz Jacó, quando reconhece em sua sentença que as agravantes pretendem claramente valer-se do nome legal de Lisboa, praticamente idêntico. Se você pegar as folhas lá do CISC, vai verificar que é exatamente a mesma coisa. É praticamente idêntico ao conhecidamente atribuído a antigos hipermercados. Então, embora não tenha a inscrição, mas a questão do tempo, a questão do conhecimento, Resolve. Público e notório. Entendeu? Então, eu até digo que a Gravitec tem aquela que na frente, propriedade industrial, marca RONS, reprodução de freio dress, tutela inibitória, postura parasitária, recurso conhecido e desprovido. Então, é uma situação bem desagradável. E se vê claramente, eles viram lá que não tinha inscrição e correram para fazer inscrição. Você está apresentando pelo método antigo, é isso? Não, ou é só... eu voto feito. E aí eu queria conversar com o senhor sobre isso aí. Entendeu? A situação é a seguinte: uma determinada empresa resolveu utilizar a marca Ronça, Certo. que não pertence a ela, pertence a uma família em Fortaleza,
explorou durante muitos e muitos anos essa marca, entendeu? E essa outra empresa, ela utiliza a mesma logo, além do nome, a mesma logomarca, utilizando noutra atividade. Né? É noutra atividade ou na mesma atividade? Não, é na mesma atividade. Porque tem a JC Comércio Varejista de Alimentos. É supermercado. Aí tem essa Pandemix Massas Congeladas. Por eles dois aqui, utilizando a marca do Ronce sem ter qualquer vínculo com ela. Não é melhor tirar de mesa esse, não? Não, eu não utilizei, não. Pois é. Entendeu? Então eu vou... Na próxima. Eu trarei na próxima. Se você é sincero no sistema e a gente tem mais elementos, né? E podemos trocar chat, né? Não tem... Eu procuro exatamente a ciência. Pela apelação. Julgamento adiado, então. Perfeito. Né? Perfeito, Carol. Você já deu o tema, já. Já deu luz. Próximo é o 124, 027, 0938, traço 25.2028060001, apelação CID Fortaleza. Apelante é R de V e JM R de V. Relator desembargador Manuel Leite Albuquerque. Falta o voto do desembargador Zé Ricardo. 124. Então, anuncio o resultado do recurso é conhecido e provido à unanimidade de voto, nos termos do voto do eminente relator. O último, 125. Apelação civil de Fortaleza. 125 agora, desembargador Manuel. O último. 054. 65/95. Desculpe, vou voltar. 054 6595 38.2012 806 tá não, vereador. 0001 tá não. Apelação CID Fortaleza. Doutor Ana aqui pediu até para estava congelando. Pela Banco B, perante a do Banco BMG-SA, perante a Juliana Albuquerque de Moraes Menezes. Relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Quem falta votar? Desembargador Zé Ricardo. Eu pergunto aí de tolo. Né? Igualmente com o relator. Então, eu anuncio o resultado. Apelo do banco conhecido e parcialmente provido. Apelo de Juliana Albuquerque de Moraes Menezes. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Julgamento encerrado. Foi? Eu não pensei da gente ir a tudo isso, não. 8h40 quase, né? Colega, todos os votos que não tiveram destaque, obviamente, estão aqui no sistema do voto provisório e fizeram parte da nossa pauta, que foi previamente publicada. E, logicamente, estão com votação unânimes. Eu dou por ratificadas todas essas votações, passando, obviamente, para julgamento definitivo nos termos do voto dos respectivos relatores. Aqui, a pessoa de Barduras, se a gente ainda fosse fazer a leitura de 170 processos, não é? Colega, alguma... Não, mas eu respeito quem... Respeite mais quem... Pois não. Passa rápido, né? Obrigado. Porque não estava sendo gravado. Aproveitar e propor aqui um voto de parabéns, né, ao Claro. desembargador Carlos Augusto, que realmente chega para agregar, para somar, e tem prestado, né, relevantes serviços, né, aqui ao Tribunal de Justiça, seja pela sua maneira de ser, seja pela sua amizade, né? Chega simplesmente fazendo com que essa família cada vez mais se integre, né? Isso é muito bom. Uma pessoa aberta, leve, não é? E parabenizo, desembargador Carlos Augusto, e fico feliz Muito obrigado, por
hoje está trabalhando tão próximo aqui. Na De próxima, acordo com o voto, né? na próxima quinta-feira eu faço a todos lá no órgão especial, né? Hoje aqui direcionado ao desembargador Carlos Augusto. Obrigado. E que Deus permaneça lhe abençoando, guiando os seus passos, lhe dando muita saúde, paz e alegria de viver, né? Alegria de viver. E lembrar que em novembro, próximo, nós estamos fazendo 14 anos aqui. Novembro, mas Vossa Excelência um pouco antes. Uns 3 ou 4 meses antes. É mesmo, já isso tudo, Já. né? E nós fizemos, salvo engano, 13 anos agora em novembro. O processo entrou em Abril. abril. Abril foi. Passa ligeiro, meu patrão. Passa ligeiro. Graças a Deus a gente tem saúde. É. E o tempo, por que o tempo está passando? Eu vou completar 6 anos já de tribunal. 6 anos. É. Parece que foi ontem, né? No dia de sua posse eu estava viajando, uma viagem Foi. já para longe de avião. Uma viagem pertinho de carro. E você Eu também parabenizo Vossa Excelência de desembargador 3 anos. meu patrão. Carlos Augusto Gomes Corrêa. Desembargador Carlos Augusto é um jogador light, amigo, né? Tranquilo, sereno, preparado. Abrilhanta aqui, sem dúvida, os trabalhos da nossa diletíssima primeira Câmara de Direito Tribunal. Só vem para contribuir, né? Para auxiliar, para ajudar. Realiza uma prestação jurisdicional realmente diferenciada. Parabéns, desembargador Carlos Augusto, e aos demais, né, colegas outros 9, né, que também aqui já tem 1 ano de tribunal. Mais alguma coisa, colegas? Também parabenizo Vossa Excelência, desembargador, muitas bênçãos, muitas felicidades, e que se observa que ele está, viu? E o desembargador está participando mais. Você viu lá na sessão de direito privado? Ele está participando mais nas sessões. Isso, atuante, inclusive, nos plenos. Inclusive nos plenos. WhatsApp, Pronto. Então, eu dou para encerrar da nossa sessão, agradeço a... Agradecer aqui. Desculpe. Agradecer. Homenageado Faz fala por parte, último. né? Faz parte. Desculpa, Agradecer a doutor. todos aqui, inicialmente para a desembargadora Anaílde, né? Lembrar essa data aí de dia 24, 1 ano. E a gente fica muito feliz, né? A gente pede a Deus saúde, felicidade, serenidade, especialmente, para enfrentar o trabalho do dia a dia. É um tanto quanto difícil, muitas vezes, os dramas que a gente se depara aqui, né? Até esse processo, ou até aquele processo que nós decidimos aqui, até falei com o Mauro, que eu estava assim um tanto quanto, 30 e tantos anos de magistratura, mas a gente se depara com situação que a gente, de um lado, uma entidade chorando, do outro lado, a mulher chorando porque ia ficar cega, a gente fica, e eu disse, meu Deus, dai-me né, a inspiração para poder proferir a melhor decisão, né? E eu espero, aqui na primeira Câmara, eu sempre tenho dito, melhor do que aqui, só no céu. Entendeu? E com a senhora, então, chegando, aí melhorou ainda, né? Eu quero agradecer a todos, desembargador Mauro, desembargador Emanuel, Ricardo, desembargadora Anaílde. Aqui, bem dizer, eu me considero uma família, entendeu? Vocês realmente fazem parte da minha família, né? Apesar de não ser consanguíneo, né? Mas eu espero poder colaborar, né, no bom debate, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, né? Obrigado, senhores, mais uma vez. Parabenizou. Entendeu? Lisiane abriu o microfone. Obrigado. Parabenizar também ao desembargador. Tá bom. Muito bom. Obrigado, doutor. Meus cumprimentos, doutora essa Lisiane. convivência. Então, Meus declaro cumprimentos, encerrada a desembargador sessão, Emanuel. agradeço a presença de todos. Boa Até a noite. próxima quarta. Se Deus Deus quiser. quiser.